As 5 etapas da vida. Chegou até mim um vídeo que eu vou compartilhar com vocês na sequência dessa minha gravação, de um professor, psicólogo, pesquisador, que se diz estar na 5ª etapa da vida. Ele nomeia e classifica assim, a primeira etapa da vida de 0 a 20 anos, dos 20 aos 40, a segunda etapa, dos 40 aos 60, a terceira etapa, dos 60 aos 80, a quarta etapa, e dos 80 aos 100, a 5ª etapa. Diferentemente de Erik Erikson, por exemplo, que vai falar das 8 idades do homem, ele resolveu nomear assim. E ele vem num vídeo agora, num momento de pandemia, questionando a vida, questionando a morte. E ele vai dizer assim: eu vou me arrepender na vida, vou cometer um pecado demoníaco, que é não transmitir para as próximas gerações o meu legado de vida. É me arrepender de poder ter feito algum bem para o outro e não ter feito. E aí ele vai dizer assim, que a esposa dele fala assim: lê agora, ocupa seu tempo lendo. Ele diz: eu não quero mais ler. Eu, como intelectual que fui, pesquisador, cientista, eu não quero ler. Agora eu quero escrever. E agora eu quero escrever a minha história de vida a partir da minha experiência. As minhas narrativas de maturidade, o que eu alcancei aqui na vida, e eu tô passando agora, transmutando da imanência para transcendência, que eu quero me preparar para morrer. Eu quero saber que coisa é essa que é a morte, porque agora eu tô mais perto da morte. Que bacana, né, poder falar da morte desse jeito, com essa altivez de como quem soube viver, porque há que se saber morrer também. Como me disse alguém outro dia, tem que ter coragem para morrer. Morrer bem, desse jeito, de quem quer deixar legado, de quem diz assim, o único pecado, ele é um pouco religioso, ele fala de algumas coisas religiosas, e ele diz assim, o único pecado é eu não transmitir o que eu sei. E aí, para quando eu me for, eu quero cuidar e transmitir cura, e transmitir para quem fica. Então eu vou deixar para vocês esses vídeos que chegam, né, nas minhas mãos, eu que pesquiso envelhecimento, as pessoas vão mandando para mim as vozes sobre velhice, inclusive me mande algumas se você quiser. Eu gosto muito, né, de interagir, dialogar com várias vozes. E essa da vez é desse psicólogo italiano que se diz estar na 5ª idade, 5ª etapa da vida, então quer dizer que ele tem mais que 80 anos e se preparando para o fim com dignidade, com altivez, cumprindo uma missão, deixando um legado e falando do bem viver e do bem morrer. É de dedos, né, com tato falar de morte, que o que os médicos paliativistas falam tão bem, trabalham tão bem, que eu tenho citado tanto aqui a Ana Cláudia Arantes e a Turgauande e outras pessoas que têm conseguido falar de boa qualidade no morrer, que é um tema super polêmico. E parece que essa voz de autoridade desse idoso vem pensar assim, o que ele está fazendo com a vida, o que ele escolhe. Ele não quer mais ler, ele quer agora escrever. Que capítulo da história você está escrevendo, que eu acho que esse vídeo vem falar com a gente, e que capítulo da história ele está escrevendo e que os idosos estão escrevendo agora. Que capítulo ainda, que letras, que traçados ainda tem para ser feito. Eu pesquisei idosos escritores de narrativas autobiográficas, que eu tive a oportunidade de deixar registrado no meu livro Linguagem e Velhice, considerações acerca do papel da escrita no processo de envelhecimento, onde idosos contam como é passar a sua história limpo, narrar os seus processos autobiográficos. Então é isso que ele diz. Eu quero agora revisitar a minha história para transmitir nesse legado transcendente e para participar de um processo de cura, ele vai dizer, dos meus amigos senis. Então, deixo com vocês o vídeo desse idoso psicólogo que quer mudar, tocar, influenciar as vidas. Fica aí para você, me diz o que você achou e tendo vídeos, manda para mim que eu vou amar comentá-los. Beijo no coração, até o nosso próximo encontro. Meus amigos, companheiros, nesta 5ª etapa nas caminhadas da vida, Rodolfo Pedrelli, quero assim expressar para vocês as minhas reflexões e os meus sentimentos frente deste evento trágico do coronavírus.
Eu estou na quinta etapa da vida. Come cientista, intelectual, psicólogo, eu fiz 5 etapas na fase evolutiva da vida. Primeira etapa, 1 anno, 20 anos é a primeira etapa. A segunda etapa, 20-40. A terceira etapa, 40-60. A quarta etapa, 60-80, a idade senil. A quinta etapa, 80, 100, 101, 102, quem sabe quanto. Eu estou na quinta etapa da minha vida, né? E assim, não é a quinta dos infernos, ainda não é a quinta do paraíso, mas é a quinta do purgatório, né? Nós idosos estamos assim, né, se purificando para entrar na quinta do paraíso. A minha esposa me disse, leia um livro. Não, colegas, eu não queria mais ler livros. Mesmo como cientista, não quero ler livros. Quero escrever livros. Mas qual é o melhor livro? A própria história de vida, que deve ser repensada, refletida, né, significadas, ressignificadas também quando se perdeu, né? E assim, estamos em uma fase, nós, da quinta etapa da vida, em uma fase onde, da imanência, estamos assim, se orientando para a transcendência. E também, né, do tempo passado, presente, no futuro, pensando já na eternidade. Eu não tenho medo da morte, a esta etapa da minha vida. Eu sou amigo da morte. E considero como uma minha irmã morte, né? Está na minha espera. Tudo bem, não tenha pressa, mas quando vier, seja bem-vinda e me leva no alto, né? Come lembrança, não apenas dos meus deixados nesta terra, mas eu entro na memória divina e nisso eu vivo a eternidade. Né? Então vamos assim a ensinar aos da quarta etapa, a idade senil, nós idosos da quinta etapa, vamos ensinar como significar e ressignificar a vida, para que no último momento não tenhamos arrependimentos. Me desculpe o meu português, porque talvez a minha fala italiana ainda me está assim alterando, né, a minha linguagem, né? E então a alegria, mesmo no morrer, que bello morrer sorrindo, agradecendo a Divina Providência, agradecendo ao Divino Spirito Santo, eu agradecendo a Mãe de Jesus, a Virgem Maria, por ter-me levado até neste momento, assim, reconsiderando tudo, ressignificando tudo. Eu não fiz pecados, entendendo pecado algo de demoníaco. Fiz pecado, sim. O que significa para mim pecar? Não fazer o bem que poderia ter feito. Isto é o pecado. Eu vou pedir perdão aos meus familiares, filhos, a minha esposa Margarida, aos meus amigos, pelo bem que poderia ter feito e eu não fiz. Mas eu vou me reconsiderar e nesta altura vou me tornar um espírito curador do alto dos meus amigos que deixo nesta terra ainda enfrentando as lutas. Ciao, ciao, amigo senil.